Bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Josué Augusto da Silva, brasileiro pernambucano recifense. Estamos falando aqui exatamente da cidade de Recife. Hoje são 4 de outubro do ano 2017. São exatamente 9 horas e 58 minutos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É sabido pela maioria, e por que não dizer de todos, que a atual direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, tem adotado uma linha sistemática de administração que é muitíssimamente distorcida e desviada dos princípios fundamentais que sempre nortearam a Igreja do Senhor Jesus. As questões e demandas da igreja foram sempre norteadas e conduzidas pela união, comunhão, oração e alicerçadas na palavra de Deus e nas práticas apostólicas de justiça, equidade e amor. Tudo levado a efeito para o engrandecimento e glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Um dos desvios dessa atual administração é o intrometimento na condução do processo político eleitoral partidário para, de maneira unilateral e arbitrária, impor ao público evangélico candidaturas aos cargos eletivos de vereador, deputados estadual e federal, como tem feito nestas duas últimas eleições. Agora eu pergunto a vocês, principalmente o público evangélico: o que faz um pastor, principalmente um pastor de uma igreja consolidada, centenária, como a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, juntamente com todos os seus auxiliares, se intrometer no processo político eleitoral? Amados irmãos e prezados amigos, pastor ou pastores não foram chamados para outra coisa a não ser cuidar do rebanho da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No decorrer que eu chamaria desse nosso esclarecimento aqui, levaremos ao conhecimento de vocês, procurando fazê-lo de uma forma elucidativa, de uma forma clara e convincente, que é tempo de cuidarmos das coisas que realmente interessam. Que realmente interessa. Um pescador, se vai ao mar, ele vai fazer o quê? Ele vai pescar. Um pescador, se ele vai ao mar, obviamente, ele não vai fazer garimpo de borracha. Se ele quiser garimpar borracha, ele vai para a floresta. Um caçador de animais ferozes não pode, de maneira nenhuma, estar em um jardim onde tem flores, pássaros. Ele tem que ir para a floresta. A mesma coisa. Um homem que é chamado para a seara de Jesus, ele tem que cuidar das almas, porque eu diria, não sei nem se é um termo bem empregado, mas é a matéria-prima desse chamado, é cuidar das almas, é trabalhar no reino de Deus. E foram assim todos aqueles que foram separados, vocacionados e chamados para esta tão grande obra, que é a obra da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos capítulo 6, nós encontramos: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão, de quem 2 discípulos, disseram: não é razoável
que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de reputação, cheios do Espírito Santo e de fé. Aí eu pergunto, os apóstolos, como Paulo, lá na frente ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Os pastores foram chamados para trabalhar em política, para estarem trabalhando em gabinetes de prefeito, para estarem nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, no Senado Federal, nas Câmaras de Vereadores. Deus, que projetou a sua obra antes da fundação do mundo, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E todo aquele que crê faz parte da igreja, quer dizer, vem para fora. E os pastores estão deixando de lado a essência da obra de Deus para ir cuidar de política. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, está escrito: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Diligência, zelo, cuidado, preocupação com aquilo que está ao seu alcance fazer. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os discípulos, os apóstolos, sabiam a responsabilidade que haviam recebido de Jesus. Então, pastor Ailton José Alves, com seus auxiliares, vocês não foram chamados para isto. João capítulo 9, versículo 4, está escrito: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Respeitosamente, amado público, quero aqui pedir a sua atenção e paciência para relatar os fatos que se seguem, mostrando a todos que se um pastor ou um ministério da igreja se envolve dessa maneira em processos que não dizem respeito à sua missão, o resultado líquido é confuso e embaraçador, que pode desconstruir a sua reputação como pastor e, consequentemente, a reputação de todo um corpo ministerial. Vale lembrar o que o apóstolo São Paulo falou na sua segunda carta ao seu filho Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então não percam o tempo de vocês, porque a palavra de Deus é fiel. Vocês prestarão conta. Foram chamados para integralmente dedicarem as suas vidas nas mãos de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E somente dele esperar as ordens para a obedecer. Em Provérbios capítulo 27, versículo 8, Provérbios de Salomão: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Aí eu pergunto, e onde é o lugar do pastor? Respondam vocês, respondam.
Aqueles que são pastores, eu repito, aonde é o lugar de pastores? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Olha que maravilha. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer nos dispenseiros que cada um se ache fiel. O que é dispenseiro? Dispenseiros são aqueles que cuidam da dispensa. E o que é dispensa? Lugar de provisão, armazenamento de mantimento que mata a fome, dessedenta a sede. De quê? Da alma. Traz a revelação dos mistérios, são canais para que Deus, através do seu Espírito, revele os seus mistérios à igreja. A igreja. Eu vou repetir este versículo. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu pergunto, você envolvido com coisas que não dizem respeito a Deus, à igreja, ao reino de Deus, você, sinceramente, pode ser um canal pelo qual Deus revele os seus mistérios à sua igreja? Responda, por favor. Versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém? E o recado vai sendo dado. Mas o objetivo principal desta minha declaração, desta minha informação a vocês, vocês ainda vão ver. Vocês ainda vão ver. Nós devemos agir, somos servos de Deus, devemos agir com inteligência. Devemos agir racionalmente, porque se temos o Espírito de Deus, não devemos jamais ser presa fácil de quem quer que seja, a pretexto de qualquer coisa que seja, porque está escrito, se o Filho, João capítulo 8, versículo 37, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu lhe convido, continue aqui comigo. Você vai perceber que o tempo urge. Não é tempo, não há tempo para perder. Não, aqueles que pegam a mão no arado, que estão na obra de Deus, não podem desperdiçar um só minuto, porque a cada segundo, almas estão sendo ceifadas. O inimigo de nossas almas trabalha 24 horas por dia para enredar, enlaçar. E cabe a cada um vigiar. Vigiar e orar. Não é só orar, é vigiar e ficar na dispensação de Deus. Ora, fui candidato a vereador na eleição de 2016 pela cidade de Recife, exercendo um direito garantido por nossa Constituição Federal a todo cidadão brasileiro, segundo os critérios estabelecidos em seu capítulo 4 dos Direitos Políticos, artigo 14. Como membro
desta igreja, desta centenária igreja, desde 30 de dezembro de 1973. Igreja na qual, quando nasci, meus pais, presbíteros Joaquim Augusto da Silva e Creuza Maria da Silva, abnegados servos do Senhor, em memória, já eram membros. Em função da consideração, amor e respeito nutrido por nossa igreja, dirigi-me pessoalmente ao pastor Ailton José Alves no mês de agosto de 2015, comunicando da minha decisão de sair candidato a vereador de Recife e procurando dele saber quais eram os critérios que a direção utilizava para apresentar candidatos. Ele pediu ao pastor Isaac, que eventualmente ia passando no momento, que conversasse comigo. Marcamos uma reunião com o pastor Isaac, que é coordenador da Comissão de Cidadania. Porém, antes lhe enviei uma carta na qual anexei meu currículo com informações sobre minhas experiências profissional, eclesiástica e política. No ano de 1998, só para dar um esclarecimento, fui candidato a deputado estadual pelo estado da Bahia. Apesar de sempre residir em Recife, mas no ano de 1989 fomos trabalhar em função de nossas atividades profissionais, ali no interior da Bahia, numa cidade chamada Sobradinho, onde existe o maior lago artificial, quer dizer, era o maior lago artificial do mundo, onde a Chesf tem a usina hidrelétrica de Sobradinho. Ficamos lá até 1996 e depois, mais uma vez, por conveniência profissional, fomos transferidos para a cidade de Salvador, 1996. Quando cheguei em 1996 em Salvador, procurei me informar, me inteirar do processo político-eleitoral partidário, procurei os irmãos que assim trabalhavam, fizemos várias reuniões e depois levamos ao conhecimento da Convenção Estadual das Assembleias de Deus nosso pleito. Fomos tratados com o máximo respeito e, depois de todas as tratativas, a igreja estava passando nesse processo alguns candidatos desacreditados e eles resolveram, assim, adotar uma sistemática de apoiar todos os candidatos em nome de Jesus, aqueles crentes evangélicos, e saímos com a carta de recomendação assinada. Percorremos grande parte do estado da Bahia e o saldo foi que adquirimos votos em 31 cidades. Lembro-me bem que passando numa cidade chamada Ipirá, que está a cerca de 180 quilômetros de Salvador, e em pouco mais de 20 minutos que conversamos ali com as pessoas, obtivemos naquela cidade 17 votos. Pois bem, dando sequência à nossa informação aqui, nesta carta que enviei à Comissão da Cidadania, apresentava e solicitava informações sobre quais eram os critérios e como se dava a indicação de candidatos aos cargos de mandatos legislativos. Esta carta foi enviada à Comissão da Cidadania no dia 3 de setembro de 2015. A informação que tive do pastor Isaac foi que provavelmente o assunto seria tratado na Escola Bíblica de Obreiros de outubro do mesmo ano de 2015. Passada a Escola Bíblica, não obtive resposta. Procurando ele, falou que provavelmente o assunto seria tratado em janeiro de 2016. Resumindo, nunca obtive resposta apesar da consideração e respeito nutrido e demonstrado em minha atitude buscando a direção, querendo saber e contribuir com todo o processo. Encontrando o pastor Isaac no mês de janeiro, desta vez ele deixou transparecer descaso ou desconhecimento do que seria
ou como foi decidido este processo. Aos poucos fui sabendo de forma informal que a indicação de candidatos já havia acontecido de forma centralizada. E por que não dizer de forma unilateral? Pois, como sempre, as reuniões com essa atual administração não são deliberativas, mas informativas. Cabe aos ouvintes, cabe à Assembleia, só dizer amém, assim seja. Eu quero fazer uma observação aqui, rapidinho. Apesar de eu ter seguido os trâmites normais de procurar direção, de informar, de buscar contribuir, eu já havia segredado, não, já havia falado a algumas pessoas mais próximas que este processo estava totalmente distorcido. E que uma vez eleito, eu me empenharia para que pudéssemos organizar, que é fundamental, uma organização, mas de forma transparente, de forma a não turvar a igreja, o caminho, a trilha, a vereda da igreja, que não tem nada a ver com a missão da igreja, mas como somos cidadãos, precisamos nos organizar para nos fazer representar. Isto é claro. Eu já tinha dito. Eu vou, e se eu for apoiado, não significa que eu vou me submeter aos caprichos, às diretrizes, às normas que só levam em consideração os interesses pessoais ou de pequenos grupos, o mandato de vereador, o mandato de deputado estadual, o mandato de deputado federal. É o mandato do povo. Não pode ficar restrito a 1, 2, 3, 10, 15, 20 pessoas, 30 pessoas, ou mesmo a uma instituição. O mandato não é do deputado, não é da vereadora, o mandato é do povo. Portanto, os interesses de quem os elege devem ser legitimamente representados. Passado o tempo, as propagandas eleitorais nas diversas cidades do estado de Pernambuco começaram a ser feitas de forma impositiva, sem que houvesse informação aos eleitores sobre competência, habilidades e vocação das pessoas indicadas. As candidaturas passaram a ser apresentadas em todos os templos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, sem que fosse dada a oportunidade a quem quer que fosse de questioná-las ou pedir detalhes do perfil, qualificação, vocação, ou mesmo programa de trabalho dos candidatos apresentados. Foram criados grupos e comissões de divulgação que saíam pelos cultos, divulgando as candidaturas ao mesmo tempo em que se fazia retaliação aos outros candidatos, estando terminantemente proibido sequer fazer menção de seus nomes em reuniões, usando-se da mesma prática dos antigos coronéis do Nordeste, fazendo da igreja curral eleitoral. Pede voto nos templos, por si só se configura como crime eleitoral, passível de punição, uma vez que a Lei 9504, de 30 de 9 de 1997, artigo 37, e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral 22.718, de 28 de 2 de 2008, artigo 13, proíbem o uso dos templos para propaganda eleitoral. E a direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco não somente utilizou e utiliza os templos e cultos, como também, em uma flagrante violação da lei, faz uso do poder econômico, político e eclesiástico sobre os obreiros,
ou qualquer irmão ou irmã que tenha algum cargo de liderança, punindo-os com afastamento de suas funções, atribuições, deixando a pessoa isolada e humilhada, caso não se submetam à decisão da direção de apoiar os candidatos apresentados. Dessa forma, suprimem a liberdade de escolha e a liberdade de expressão, utilizando-se de métodos de repressão, ameaça, perseguição e punição aos que não obedecerem suas determinações ou por divergirem de tais orientações. Vale dizer que em Recife, assim como em outras cidades do estado de Pernambuco, não são poucas as pessoas que foram suspensas, perderam suas funções e outras foram até excluídas. Qualquer outro membro ou obreiro que porventura venha a ser candidato, se vêem cerceados e se qualquer líder fazer menção de nomes que não sejam os indicados pela direção, imediatamente é chamado, repreendido de forma enérgica e afastado de suas funções, quer sejam um simples adjunto de escola dominical, até pastores. Dessa maneira, a atual da administração implantou e mantém um regime de governo absolutista e imperialista, onde as diretrizes pessoais ou de pequenos grupos e o interesse pessoal se impõem, se estabelecem acima de qualquer chamada e vocação ministerial dos obreiros e dos vocacionados para a obra de Deus, o que demonstra o total desvio de conduta da atual administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. O absurdo chega a ser tão grande e inadmissível, inaceitável, que pessoas que me conhecem desde a minha adolescência e que pelas quais eu tenho consideração, chegaram a dizer que não poderiam votar em mim para não contrariar a ordem do pastor Ailton José Alves. Agora prestem atenção. Após as eleições, mesmo sendo vítima dessa arbitrariedade e tirania, e sentindo o peso da discriminação, procurei a dita Comissão da Cidadania no dia 14 de outubro de 2016, logo após as eleições do dia 2 de outubro, representada esta comissão pelo pastor Isaac, e depois, prestem bem atenção os senhores, e depois de aproximadamente 1h30 de espera, o mesmo saiu de sua sala e no corredor em pé me perguntou: "O irmão quer falar comigo?" Respondi que sim. Ele me disse: "Diga o que é." Eu lhe respondi: "O que lhe tenho para falar não é rápido. Vamos até sua sala e conversaremos." Disse isto, mesmo sabendo que ele não tinha autonomia para decidir, porque toda decisão é concentrada. Ele respondeu que estava de consulta marcada e propôs outro dia. Dia este que eu não mais compareci. Mas de minha parte, e como já falei, considerando e respeitando, procurei manter um diálogo, o que lamentavelmente não me proporcionaram. Este método impositivo recheado de ameaças, discriminação e perseguição é tão execrável quanto incompatível com o meio onde é empregado, a Igreja de Jesus Cristo. Sentindo-me extremamente discriminado, desrespeitado e prejudicado,
e, acima de tudo, vendo essa onda que macula e distorce as verdades cristalinas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se propagar e procurando contribuir definitivamente para a total eliminação dessas abusivas e insensatas práticas dentro da nossa igreja. Já que não me escutaram, fiz uma denúncia no Ministério Público Eleitoral de Pernambuco no mês de outubro de 2016, ou seja, logo após as eleições, onde apresentei como provas dessas práticas vídeos de reuniões dentro do Templo Central de Pernambuco, onde o objetivo era pedir voto para os candidatos que eles apresentaram. Apresentei fotografias e relatos minuciosos dos ilícitos cometidos. Intimados os pastores Ailton José Alves e Isaac Silva, o Ministério Público Eleitoral lhe apresentou os relatos e as provas em seu poder e eles negaram tudo. Inclusive disseram que não existia comissão da cidadania e que jamais interferiram ou interferem nas candidaturas e que se souberem que algum obreiro descumpre a lei, ele os chama para corrigir. Para melhor conhecimento e análise de todos, passamos a descrever na íntegra as declarações do pastor Ailton José Alves e Isaac Pedro da Silva ao Ministério Público Eleitoral. Esses relatos ou essas declarações estão públicas e constam das folhas 2 e 3 do procedimento preparatório de número 007 de 2016. Autos 2016/24-61092, documento 743-1702, Arquimedes, Ministério Público de Pernambuco. Vejamos o que disse inicialmente o pastor Ailton José Alves ao Ministério Público Eleitoral de Pernambuco. Colhidas as declarações do pastor Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco, em síntese, foi pelo mesmo afirmado existirem 1.100 templos na cidade de Recife e aproximadamente 325 mil membros fiéis ativos, não possuindo a igreja partido nem candidatos, deixando seus fiéis livres para fazer sua opção. Eu vou repetir essa parte. Não possuindo a igreja partido nem candidatos, deixando seus fiéis livres para fazerem ou fazer sua opção. Esclareceu que qualquer candidato a cargo eletivo tem o dever regimental de procurar a Comissão de Assuntos Especiais da Igreja para análise e divulgação de seus nomes nas reuniões de obreiros. Abro um parêntese. Foi isto que eu fiz. Eu procurei-o pessoalmente. Em seguida, procurei a comissão. Enviei uma carta. Me preparei. Me organizei. Tive custos, expectativas e nunca me deram nenhuma informação. Nunca me disseram o que iriam fazer, ou como estavam fazendo, ou como seria o processo de indicação. Repetindo, esclareceu que qualquer candidato a cargo eletivo tem o dever regimental de procurar a Comissão de Assuntos Especiais da Igreja, ou seja, a dita Comissão da Cidadania, que eles dizem que não é, mas é Projeto Cidadania, para análise, divulgação de seus nomes
nas reuniões de obreiros. Eu queria perguntar aqui aos obreiros que estão me escutando, aos obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, em Recife. Alguma vez, nas reuniões convocadas, vocês ouviram citar o meu nome, Josué Augusto da Silva, como proponente ao cargo de candidato para as eleições de vereador em Recife? Ouviram? Porque eu não fui informado. E aqui o pastor está dizendo, vou repetir mais uma vez. Esclareceu que qualquer candidato a cargo eletivo tem o dever regimental de procurar a Comissão de Assuntos Especiais da Igreja para quê? Para análise e divulgação de seus nomes nas reuniões de obreiros. Mas, continuando, ele dizendo, mas isso ocorre pela obrigatoriedade de seu afastamento de funções ou cargos na entidade, vedando-se a partir de então o uso da palavra por tais candidatos nos cultos. Acrescentou que no último pleito, além da irmã Aimee, preste atenção vocês, o pastor declarando ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, Ministério Público Eleitoral, acrescentou que no último pleito, além da irmã Aimee, outros membros daquela igreja se candidataram à vereança, recordando-se dos nomes de Luiz Eustáquio, missionária Michele Collins e Fred Ferreira. Eu pergunto a vocês, nessas reuniões, foi informado? Vocês foram apresentados os nomes a vocês de Luiz Eustáquio? Michele Collins, foi dito que ela seria candidata e se submeteu a um processo de avaliação e seleção. Ela é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Fred Ferreira foi candidato. O nome dele também foi apresentado para se submeter aos critérios de indicação nas reuniões de obreiros. Por quê? Voltando aqui um pouquinho, esclareceu que qualquer candidato a cargo eletivo tem o dever regimental de procurar a Comissão de Assuntos Especiais da Igreja para análise e divulgação dos seus nomes nas reuniões de obreiros, onde esses candidatos, além de mim, ele disse que membros da igreja como Michele Collins, Luiz Eustáquio e Fred Ferreira foram candidatos da igreja. Continuando. Destacou inexistir no âmbito da estrutura orgânica da Assembleia de Deus a Comissão de Cidadania alegada pelo noticiante, reconhecendo como a sua voz, que se ouve na gravação constante da mídia de Folhas 25 e ocorrida numa reunião dominical com liderança da igreja, embora não recordando a data, esclarecendo se tratar apenas de agradecimento sobre serviços prestados pela vereadora no exercício do cargo, como costuma fazer com qualquer autoridade pública. Eu quero o seguinte esclarecimento e, ao mesmo tempo, faço uma pergunta. Eu, pessoalmente, entreguei como prova dos ilícitos de se pedir voto dentro do templo do Estado de Pernambuco, da Assembleia de Deus, no Templo Central, uma reunião convocada no dia 21 de agosto de 2016, onde o pastor Ailton José Alves e o pastor Isaac estão em descumprimento, em afronta, em desobediência à lei, pedindo votos, e somente votos para os candidatos indicados por esta direção, dia 21 de agosto de 2016.
E o pastor, quando foi interrogado, quando ouviu sua voz na mídia, na gravação, não somente a voz, como é dele só aparece a voz, porque quem gravou não pôde, aliás, não dava para pegar a imagem, porque eu fui informado que outras pessoas gravaram e teve um que foi constrangido, levado para trás do púlpito e tomaram o seu celular e apagaram a gravação. Mas esse que me deu, ou esses que me deram, gravaram escondido. Então o pastor estava lá falando em nome do ou da candidata ao cargo de vereadora, pedindo voto, dizendo até numa expressão que, se não corresponder, o pastor puxa a corda, quer dizer, nessa gravação, ele está chamando para si a responsabilidade dos votos. E ele disse que era a voz dele. Deixa eu ler aqui como diz. Reconhecendo como sua voz, que se ouve na gravação constante da mídia de Folha 25 e ocorrida numa reunião dominical com lideranças da igreja, embora não recordando a data, esclarecendo se tratar apenas de agradecimento sobre serviços prestados pela vereadora no exercício do cargo, como costuma fazer com qualquer autoridade pública. Eu acho que esse tipo de agradecimento normalmente é mais cabido numa reunião anual, quando se fecha um ciclo administrativo, que é o mês de dezembro, e não um mês antes das eleições. Correto? Ou eu estou errado? Dando sequência. Já quanto ao vídeo de Folhas 29, afirmou desconhecer a pessoa que fala no púlpito em benefício da candidata, não se tratando de pastor da igreja, destacando que, infelizmente, não tem domínio sobre a fala das lideranças nos cultos realizados nos 1000 templos existentes no Recife, esclarecendo que aproximadamente 100 pastores, 1.300 presbíteros, 2.000 diáconos e mais de 3.500 auxiliares estão autorizados a propagar a palavra, além de 2.000 mulheres nos círculos de oração. Ressaltando, porém, que, confirmado algum abuso, transgressão ou ilegalidade nas exposições dessas lideranças, a direção da igreja as chama para corrigi-las e orientá-las através da Comissão de Assuntos Especiais. Ao final, destacou que a irmã Aimee encontra-se afastada do exercício de suas funções na igreja desde sua primeira candidatura a vereadora no ano de 2012. Uma pequena observação, quer dizer que as chamadas ministeriais, as vocações para a seara de Jesus, para servir a igreja, para zelar pela igreja, para cuidar da igreja, para velar pela igreja, essas chamadas são chamadas que são dirigidas, mantidas pela direção da igreja, pelo pastor Ailton José Alves, que, de acordo com as conveniências, ele retira o obreiro, envia para uma missão secular, interrompe a obra. Ele esquece que Jesus disse: convém que eu faça a obra daquele que me enviou, porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Então ele está dizendo aqui que faz 2 anos, aliás, 4 mais 5, 6 anos, que a pessoa interrompeu os trabalhos de Deus e, sob a autorização dele, a visão dele, ele tira e diz: olha, você não vai mais orar, você não vai mais pregar, você não vai mais interceder, você vai ser tirada daqui e eu vou botar você aqui. Deixe sua chamada em stand-by. Meu irmão, esquece que quem chama, quem capacita, quem habilita, quem vocaciona, quem supervisiona é Jesus.
através do Espírito Santo de Deus. Ele esquece que a Bíblia diz: ninguém que pega no arado pode olhar para trás. Aí eu pergunto, não será uma falta de limite, uma falta de visão, ou a perda da visão? Hein, pastor? É tempo de voltar, de se humilhar, de pedir perdão, de chorar. Por quê? Quem fundou a igreja foi Jesus. Quem salvou cada membro foi Jesus. Quem chama para uma determinada finalidade é Jesus. Ou o Senhor esqueceu o que está escrito em Efésios capítulo 4? Que eles mesmos, através do seu Espírito, deu um para pastores, outros para profetas, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento da sua igreja. E o Senhor interfere. O Senhor interrompe esta chamada. Pastor, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se humilhe. Volte. Peça perdão a Deus. Se coloque na posição, na vocação que o Senhor foi chamado. Não tem nada de orgulho, nem é humilhante, não. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Continuando. Terminou a declaração do pastor Ailton José Alves e agora vamos para a declaração feita ao Ministério Público Eleitoral do Estado de Pernambuco, do pastor Isaac. No mesmo sentido foram as declarações do pastor Isaac Pedro da Silva, confirmando a inexistência da Comissão da Cidadania, ou da comissão organizadora das eleições alegada pelo denunciante, mas apenas da Comissão de Assuntos Especiais, da qual é membro e que cuida de assuntos administrativos diversos da Assembleia de Deus. Também confirmou sua voz, indicada na mídia da Folha 25, a mesma gravação, numa reunião de obreiros, cujo objetivo não era tratar da candidatura da irmã Aimee, cuidando apenas de destacar sua defesa pelos princípios cristãos. Faça de todos os outros membros que abraçamos a carreira da fé, que trabalhamos e vocês interrompem o trabalho, a chamada, desconsideram. Aí eu pergunto, por que 21 de agosto de 2016 convocar mais de 3.000 homens, botar dentro do templo central e por aproximadamente 2 horas enaltecer, falar, elogiar, fazer ver a necessidade de manter a candidata na Câmara de Vereadores. 3.500 homens. Passar diretrizes. E os outros candidatos que vocês disseram aqui, que os nomes seriam divulgados nessas reuniões para avaliação, foram falados? Foram citados? Irmãos, não mintam não, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Se vocês estivessem praticando essas coisas em outro ambiente, eu estaria não conformado, não calado, mas não estaria tão indignado, uma santa indignação. Porque quando Jesus disse, olha, dias virão em que farão de vós negócios, aí só pensa que são os homens ímpios, mas estão fazendo um negócio dentro da casa de Deus. Eu quero adverti-los, cuidado, Deus não se deixa encarnecer. Recebam o recado de Deus, tratem com responsabilidade as coisas de Deus, com respeito, com santidade, com humildade e submissão às ordenanças
da palavra de Deus. Continuando, amados irmãos, aqui, rapidinho, porque o tempo corre rápido, mas tem coisas muito mais importantes, aliás, importantíssimas ainda para tratarmos. Então, repetindo, também confirmou a sua voz indicada na mídia da Folha 25, numa reunião de obreiros, não disse onde era, foi no Templo Central, cujo objetivo não era tratar da candidatura da irmã Inê, cuidando apenas de destacar sua defesa pelos princípios cristãos. Não reconhecendo, porém, o membro /fiel que teria falado num culto no bairro do Jordão Baixo em favor da candidata, da gravação juntada às folhas 29 dos autos, contrariando as orientações da igreja. Que orientação? Se a igreja, vocês é quem fala para eles pedir voto no culto aos vossos candidatos. Todo mundo sabe. Inclusive, tem comissão remunerada para fazer isso. Eu não sei quem é que paga. Mas que são remunerados, são. As orientações da igreja, que por sua direção procura afastar das funções eclesiásticas ou pastorais aqueles líderes que desejam trabalhar em prol de determinada candidatura para que não interfiram no processo eleitoral nem misturem atividades religiosas com esta outra. Não vale aqui a pena uma observação. Afasta, deixa eu repetir, das funções eclesiásticas ou pastorais aqueles líderes que desejam trabalhar em prol de determinada candidatura para que não interfiram. Meu irmão, diga isso não, irmão. Diga isso não. Você está me representando como igreja de Deus e mentindo perante o Ministério Público Eleitoral? Como é que fica a reputação sua agora que eu estou falando, levando ao público? Está aqui, ó, escrito. E quem quiser o processo pode pegar. O senhor dizendo que quem quer trabalhar em candidatura é afastado das suas funções eleitorais, quer seja pastor, quer seja obreiro, irmão. Vocês afastaram centenas e centenas de obreiros que trabalharam ou afastaram e excluíram aqueles que se opuseram a trabalhar? Irmão, não faça isso não. Como é que vocês podem ter o respeito da igreja mentindo, falando em verdades? Meu irmão, olha, sinceramente, eu vou repetir aqui uma coisa. Eu vou continuar com o depoimento dele, mas deixa eu fazer aqui uma observação. Eu vou repetir uma coisa. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. E eu, com a idade de 6 anos, era levado ali, às vezes, forçosamente, porque era obrigado a largar o brinquedo, todos os domingos, saía a pé, subia um morro, andava, eu acho que dava uns 2 quilômetros a pé, num sol, para chegar lá, sentar-me nos bancos da humilde igreja e escutar a palavra de Deus transmitida através de homens responsáveis, verdadeiros, fiéis. Palavras estas que desceram como uma seta, uma semente no meu coração. E eu lembro-me até hoje, meu primeiro professor da escola dominical chamava-se professor Raminho. Era um irmão já de cabelos brancos. Hoje eu estou com os meus cabelos brancos. Estava pintando, mas resolvi não pintar mais. Não é? Porque cada coisa ao seu tempo. Quem quiser pintar, pinte. Mas eu pintei, até gostei e resolvi não pintar mais. Pois bem, cabelinhos brancos. E ele dizia, pregava com tanto cuidado, tanto respeito, tanta dedicação, tanta reverência, porque daqui desses bancos amanhã Deus levantará pastores, missionários, dirigentes de círculo de oração.
ele está guardado, mas a palavra de Deus permanece. E ensinava que uma vez professada a salvação em Cristo Jesus, deveria fazer jus a este nome, discípulo, servo do Senhor Jesus Cristo. E vocês dois, pastor Ailton José Alves e pastor Isaac Pedro da Silva, olha, eu não quero de maneira nenhuma aqui, prestem bem atenção, eu não quero aqui de maneira nenhuma, né, constranger vocês. Mas o que eu estou falando é um fato. Compreendeu? E vocês não procurem tomar, com esta minha atitude, outra ação, outras atitudes. Mas, meu irmão, a atitude mais correta é reconhecer o erro, pedir perdão a Deus e à igreja, porque vocês falaram como representantes da igreja do estado de Pernambuco. Pedir perdão, se humilhar. Porque Jesus disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês conhecem a Bíblia, a palavra, e sabem que Deus não transige, não faz concessão. Deus não faz acordo. Eu aprendi e sei que o trono da base de Deus chama-se justiça. E justiça é a faculdade de dar, de entregar a cada um o que merece. E a palavra de Deus diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O homem ímpio mente em seu nome. Mente em nome de uma empresa. O político mente. A gente vai ver aqui. E se anda nas trevas, tropeça e não vê no que tropeça. Mas vocês dizem que anda na luz. Agora, mentir em nome da igreja? Aliás, como representantes da igreja, não façam isso não. Não queiram tomar esta minha atitude como revanchista, como desesperada. Não, irmão. Eu estou vivo hoje aqui, olha, gravando este vídeo. Saindo daqui, posso ter a alma arrancada do meu corpo. E o que eu fiz, fiz. E o que eu não fiz, não fiz. Então se arrependam, viu? Busquem de Deus o perdão. Se sentirem, cheguem perante a igreja e digam que errou. E peçam perdão. Porque Deus vai se agradar dessa atitude de vocês. E como Deus é misericordioso, pode abençoar poderosamente ainda o ministério de vocês, que precisa ser corrigido. Dando sequência aqui. Quando da minha denúncia ao Ministério Público, o mesmo me pediu que apresentasse testemunhas. E eu apresentei alguns nomes. Imediatamente, refletindo, solicitei que as retirasse, alegando que todo esse processo teria início, meio e fim, mas as pessoas que fossem testemunhas seriam retaliadas, lamentavelmente, perseguidas e discriminadas pelo resto de suas vidas. Eu falando isso para o Ministério Público. Ou enquanto as pessoas que hoje estão permanecerem na direção da igreja. Que coisa lamentável. Ainda na minha inocência, disse que tinha certeza que eles, os que seriam convocados, no caso o pastor Ailton José Alves e o pastor Isaac Pedro da Silva, uma vez chamados, jamais negariam os fatos, porque são homens que pregam a verdade e dizem
andarem na verdade. Mas, como todos veem, isto não ocorreu. Agora, por se tratar de assuntos de jurisdição federal, foi solicitada a investigação pela Polícia Federal e sendo intimado para prestar esclarecimentos, compareci à Polícia Federal no dia 16/8/17. E não querendo deixar que desta vez os fatos sejam negados, além de apresentar as mesmas provas que apresentei ao Ministério Público Eleitoral de Pernambuco, na ocasião, apresentei também 7 testemunhas, que por sua vez já foram convocadas e deverão confirmar não somente os relatos, mas inclusive apresentarem novas provas ou outras provas, porque são pessoas que algumas também foram vitimadas, foram prejudicadas. Quero concluir dizendo que esta minha atitude de denunciar esses fatos tem o objetivo principal de zelar pela verdade pura e cristalina que deve pautar não somente a vida, mas também as palavras, ações e atitudes de todos aqueles que trabalham na propagação do Evangelho, não devendo jamais misturar as coisas profanas com as coisas sagradas, e para que aqueles que estão na liderança da igreja, a qual sou membro, saibam que suas lideranças devem ser pautadas, voltadas para as coisas do reino de Deus e única e exclusivamente para a glorificação do nome de Jesus, pois para isso foram chamados, porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que estou também presbítero com eles, e testemunhas das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Versículo 2: apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Apacentai, tendo cuidado dele. Não disse, vá lá para o sinédrio defender a igreja. Vá lá para o palácio romano e infiltre lá discípulos para saber o que é que estão dizendo para defender a igreja. Não. Pedro não disse isso. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vou perguntar. Vou repetir. Não como quem tendo domínio sobre o rebanho, sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Versículo 5. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a coroa de glórias. Estou terminando. Quando uma liderança se arvora e por conta e vontade própria, por vontade e conta própria, evoca para si uma autoridade sobre a igreja que não lhe foi dada e retira pastor de diante do rebanho ou vice-versa, consagra obreiro por conveniência porque é deputado, ou retira dirigente de círculo de oração da nobre tarefa de interceder para indicá-los e colocá-los em câmaras legislativas, está cocheando espiritualmente. E se ele não enxerga, precisa de alguém que lhe avise. E é isto que estou fazendo. Quando seria melhor que seus auxiliares o fizessem?
o fizesse. Pelo que percebo, esta direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco está no caminho inverso da orientação de Deus nos tratos ou nas tratativas com a igreja. Você quer ver? Ora, a igreja significa eclesias, que quer dizer chamados para fora. Vem cá, eu vou te escolher para tratar de um assunto meu. Vocês vão deixar de tratar de assuntos onde vocês estão, onde vocês trabalham, onde vocês se inserem como sociedade e vão trabalhar na seara de Deus. Eles parecem que esquecem que Jesus, quando estava aqui na terra, como foi que ele chamou seus primeiros discípulos? Os discípulos estavam obrigados nas obrigações, ocupados nas obrigações materiais, nas tarefas. Jesus passando à beira do mar, viu Pedro e João, Tiago e João, e o chamou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles, deixando tudo, Marcos capítulo 1, 16 a 20, largaram as redes e seguiram a Jesus. E lá na frente encontraram mais dois. Eles avisaram aos pais, deixaram os barcos, largaram os empregados e serviram a Jesus. Deixaram seus afazeres, suas funções seculares, uma chamada específica, atenderam e seguiram a Jesus. Paulo largou a influência que tinha como cidadão hebreu e cidadão romano no Império de Roma. Encontrou-se com Jesus, largou tudo e foi ser discípulo de Jesus. Amós era boieiro, largou os bois e foi cuidar, ser profeta, trabalhar para Deus. Eliseu também largou os bois que lavravam e seguiu a Elias e tornou-se profeta de Deus. Pelo que me consta, essa administração, o recado é duro, mas eu vou ter que dar. Não vou me acovardar, o recado é duro, mas eu vou ter que dar. Esta administração está no caminho inverso do exemplo de Jesus e das orientações de Deus através da sua palavra. Em vez de chamar as pessoas para a obra e trabalhar na obra de Deus, eles estão tirando da obra de Deus e jogando, interrompendo o ministério, a chamada, e jogando nas atribuições seculares. E fica supervisionando e mantendo esse controle. Depois, ao seu bel prazer, retira e coloca ou não novamente. Pastor, faça isso não, pastor. Faça isso não. Veja os exemplos de Jesus. Veja os casos bíblicos em que esta obra não é do homem, esta obra é de Deus. Trabalhar nela, administrá-la, é muita responsabilidade, pastor. Você está trabalhando para um Deus que pode cobrar, não somente nesta vida, mas mesmo até depois de morto. Deus faz ressuscitar e vai fazer para galardoar ou aplicar as penalidades cabíveis. O Senhor conhece a palavra. Se arrependa.
digo mais uma vez, peça perdão a Deus e a sua igreja. Não é pelo fato de que eu não fui, porque Deus tem seus caminhos. Eu, candidato a vereador, de repente se deságua todo esse entendimento. Significa que eu fui escolhido por Deus, e disso eu tenho certeza, para lhe falar estas verdades. Acredite, que não sou eu, é Deus, que quer lhe dar oportunidades de se arrepender, de voltar neste caminho desvirtuado. Prosseguindo aqui, meus irmãos, é muita coisa. Já estamos a 1 hora e 10 minutos desse vídeo, mas tenham paciência, porque mais 5 minutinhos nós encerraremos. Outra atitude igualmente condenável e de proporções mais arruinantes, espiritualmente falando, é trazer políticos incrédulos, vejam bem a insensatez, que só vêm à igreja em tempos de eleições e apresentá-los na frente da igreja como na frente da igreja a noiva do Cordeiro de Deus, como seus amigos, pedindo oração pelos mesmos, sendo uma forma mais que direta de dizer vote neles, enquanto os domésticos da fé são rechaçados. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. Eu sei que o vídeo está muito longo, mas é importante. Isso é uma oportunidade, tá certo? Outros vídeos virão. Eu acho que com assuntos esses e outros importantes, eu não vou me furtar de fazê-lo, farei sim. Mas eu quero dizer o seguinte. Porque ele foi candidato, está chateado porque não ganhou. Não é isso não. É porque acima de meus objetivos materiais, acima de minhas expectativas materiais, eu tenho uma responsabilidade com aquilo que eu falo a respeito do meu relacionamento com Deus. No ano de 1997, eu estava me organizando para sair candidato a deputado estadual pela Bahia. Não foi por São Paulo, pela Bahia. Naquela ocasião, o presidente Fernando Henrique Cardoso estava correndo atrás de todos os deputados, senadores, governadores, prefeitos, para que fizessem lobby para que o Congresso aprovasse uma emenda constitucional permitindo a reeleição, mandato sequencial para presidente da República. E naquele ano houve um Congresso Mundial das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. E o pastor José Wellington Bezerra da Costa, me parece que foi no último dia, Fernando Henrique desceu lá no palanque, onde estavam representantes das Assembleias de Deus do mundo inteiro, e disse: vamos, igreja, levantar as mãos para os céus, pedir mais 4 anos de mandato para o doutor Fernando Henrique Cardoso. Agora, eu vou falar uma coisa que todos vocês sabem. Fernando Henrique Cardoso é ateu, 8 anos de mandato. Eu nunca ouvi fazer menção do nome de Deus. Como é que um pastor, presidente das igrejas Assembleia de Deus no Brasil, pede um governo para um homem ateu? E a Bíblia diz que diz o nécio no seu coração: Deus é mito, Deus não existe. Aí vem um homem que prega Deus, prega Jesus, pede para Deus, pede para a igreja evocar a Deus. Meu irmão, que falta de coerência, que falta de consideração, de respeito. Eu
naquela ocasião, me senti tão ofendido porque ele pediu em meu nome, eu como membro das Assembleias de Deus no Brasil. Eu não tive outra atitude, e oportunamente eu vou falar aqui em um vídeo. Dirigi uma carta ao pastor Wellington Bezerra da Costa, desautorizando-o para, em meu nome, pedir um governo para o Brasil de um homem ateu. Eu dizia para ele, na sua Bíblia não está escrito não, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Como é que o Senhor pede para que um homem ateu, ímpio, governe o Brasil? Eu vou falar dessa carta oportunamente, porque esse não é o momento. Pois bem, então voltando aqui, amados irmãos, chama esses homens ímpios, alguns deles ateus, ações e atitudes que não tem nada a ver com o caminho da igreja, porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Olha, isso aqui, além de ser um esclarecimento, é Bíblia. É um tratado. Eu estou hoje aqui, não estou amanhã, mas o recado de Deus eu estou dando. Tá certo? Doa a quem doer. Goste quem gostar. Crê na verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, de imediatamente, ela pode ferir. Ela pode separar. Ela pode até fazer pessoas tropeçarem. Mas, no final, se ela feriu, ela sara. Se ela separou, ela junta. E se ela fez alguém tropeçar porque ficou sem terra debaixo dos pés ou ficou decepcionado, no final a verdade vai só erguer as pessoas que tropeçaram e mostrar o caminho, iluminar as suas veredas. Portanto, eu não sei se duas coisas, a formação que meu pai me deu, meus pais me deram, e os ensinos da palavra de Deus. Crê na verdade, e a verdade vos libertará. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo está nesta vereda. Vai brilhando, brilhando, cada vez mais, até chegar ao meio-dia. O caminho dos ímpios tem nada a ver com a luz. 4:19 de Provérbios. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Tem alguma coisa a ver a vereda dos justos com o caminho dos ímpios? Para você chegar com a escuridão, com as trevas e colocar na luz e abraçá-los e aplaudi-los e elogiá-los? Medita, igreja. Ora, vamos orar pelo pastor Ailton José Alves e seu ministério. Jesus disse, João capítulo 3, versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz. É isso que eu estou fazendo, estou trazendo a verdade para a luz aqui. Não estou querendo ofender pastor, nem fazê-lo, nem desmerecê-lo, não.
Estou trazendo a verdade. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu quero fazer uma pergunta ao público evangélico. Precisa dizer, comentar este versículo? Precisa? Quantos homens desses que estão sendo investigados? Uma verdadeira vergonha. Sociedade, a população brasileira passa por terríveis momentos, a economia do Brasil. Porque fizeram no escuro e agora estão colocando a luz naquilo que era escuro. O que é que está acontecendo? Respondam vocês. Tem a ver? Alguma coisa a ver? Nós que fomos chamados para fora, separados. Por quem? Por Deus. E depois o homem chega e quer misturar tudo de novo. Me respondam vocês, porque, sinceramente, eu não consigo conceber, entender. Deus é santo. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, é santa. Deus não precisa de ninguém para ajudá-lo nas coisas concernentes ao cuidar de sua igreja, a noiva do seu amado Filho. Principalmente de quem usa a igreja para, por conveniência, atingir seus objetivos. Essas atitudes, entre outras, mostram claramente que há um considerável desvio de função. E precisa saber que Deus não transige e não transfere a sua glória para ninguém, pois está escrito: uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Salmos capítulo 20, versículo 7. Mateus capítulo 21, versículo 13. A minha casa será chamada casa de oração, porque estavam tratando de negócios, compra e venda, dentro da casa de Deus. Estou terminando. Tenha mais um pouquinho de paciência. Mas é importante tratarmos de todas essas coisas. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Estou terminando. 2 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 4. Eu vou repetir o versículo que eu já disse lá atrás. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o arristou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. É tempo de despertar. É tempo de voltar. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou.
enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Foi Jesus quem disse. Agora concluindo. Espero com estas informações levadas até você, você que conhece a palavra de Deus, fique atento. E não se deixe ser usado ou manobrado para certos fins, como pretexto de que você é ovelha e ovelha é obediente. Seja obediente sim, mas seja sábio. E não se deixe conduzir para certos fins, por veredas ou caminhos que não dizem respeito à liberdade em Cristo. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, muito obrigado. Divulguem ao máximo este trabalho, que eu acho que é um recado de Deus, não é? E eu convido você para, nesse canal, assistirem a outros vídeos de interesse da igreja. Quando eu digo da igreja, não é da igreja de Recife, de Pernambuco, não, é da igreja de Deus. Da igreja onde? Nações, povos, tribos, nações e línguas. Se Deus me usar e mandar que eu diga, eu direi aqui. E você escute. Agora, o obedecer é com você. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.